boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à 7ª Jornada Benedito Nunes. A Jornada Benedito Nunes é uma jornada feita pelo grupo GFT, Grupo de Filosofia Temática da UFPA, sob a coordenação do professor Antônio Sérgio Nunes. Estamos no grupo de Meio Ambiente e Ciência. Vamos ter hoje algumas submissões. A primeira apresentação, nós estamos com João Gabriel, que vai apresentar o seu projeto de educação CAPO e suas faces, autoproteção e autodefesa, uma experiência de autogoverno na Amazônia Maranhense. Todos os trabalhos terão apresentação de 20 minutos. Você que está conosco pode participar conosco, fazendo seus comentários no chat do Doit. E durante a apresentação do João, você também pode fazer as perguntas, que ao final da apresentação, nós iremos apresentar as perguntas ao João, que fará alguns comentários e responderá algumas perguntas. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Vamos à apresentação do João Gabriel. Boa tarde a todos e todas. Obrigado aí pelo Josias, o Antônio também no suporte, né? Quero agradecer aí a Faculdade de Filosofia e a 7ª Jornada Benedito Nunes pela oportunidade, né, de apresentarmos o nosso trabalho, que tem essa peculiaridade aí entre educação e ambiente, né? Mas nós resolvemos aqui apresentar na sala do meio ambiente, porque também a minha apresentação é uma forma de denúncia, né, às agressões que esses povos, não só o povo Kaapó, mas os povos indígenas, né, na Amazônia têm sofrido aí, e nós temos acompanhado ao longo desses anos, né, e desse período aí do governo, né, atual, que está se findando, muitas ameaças e agressões contra esses povos, né? E desde já parabenizo a Jornada Benedito Nunes aí por essa iniciativa e essa coragem de propor, né, essa jornada com essa temática, né? Muito oportuno. Estão de parabéns toda a organização. Então, daqui a pouco eu estarei fazendo a apresentação do slide, né? Professor Josias aí, qualquer problema, me avise aí, as pessoas que também estão assistindo. Então, é interessante nós começarmos falando sobre quem são os Kaapó, né? Eles ficam até irritados, eu acredito que os parentes também aqui, os Kaiapó, com a confusão, muitas das vezes o mais normal, né? Que nós brancos fazemos, né? O Kaapó, né? Não é os Kaiapó, né? Eles são um povo originário do Maranhão, né? Apesar de ter suas... Eles migraram para o Maranhão, né? Por um período. Isso quem fala não sou eu, Darcy Ribeiro, um grande estudioso dos povos indígenas da cultura brasileira, né? E que foi um dos primeiros antropólogos a ter contato com os Kaapó, né? Então, só para a gente ter se situar, né, em relação a quem são os povos, né? Coisa normal acontece, né? Então, eu vou fazer a minha apresentação de slide aqui, tá? Compartilhar a tela aqui com todos vocês, né? Esse é o tema, né, da nossa apresentação, Projeto de Educação Kaapó e suas faces, autoproteção e autodefesa, uma experiência de autogoverno na Amazônia Maranhense, tá? Eu sou o João Gabriel, que estarei fazendo a apresentação. Então, quem são os Kaapó, né? Essa é uma pergunta que a gente pode começar para a gente falar sobre esse povo, né? Uma tradução assim, né? Uma tradução sempre é complicada, mas seria o povo da floresta. Kaapó é o povo da floresta, ou como eles gostam também de se chamar, o povo da mata, né? Como eu falei agora há pouco, né, o Darcy Ribeiro, grande intelectual que todos nós conhecemos aí, ele foi um dos primeiros pesquisadores estudiosos a ter contato com esse povo, né? Claro que eles tiveram contato com o mundo branco, né? Na década aí de 40 e 50, principalmente com a SPI, a FUNAI, né? Que faziam esse contato, muitas das vezes
de forma até agressiva, né? O Darcy Ribeiro foi um dos primeiros, né? Claro que foram outros estudiosos depois, mas o Darcy Ribeiro foi um grande estudioso, né? Quem tem curiosidade de conhecer mais os Kaapó, tem um livro bem famoso do Darcy que chama Diários Índios, né? Os urubus Kaapó, que eram titulados naquele período, né? Então ele diz ao longo do estudo dele que são parentes antigos, né, dos Tupinambás. Está escrito aí no slide, segundo Darcy Ribeiro, né, nessa obra Diários Índios. Desculpe aí não ter a referência, né? Então todos nós sabemos um pouco, né, da história dos Tupinambás, um povo bem aguerrido, guerreiro, né? E a gente pode dizer que esse povo, né, conhece bem a história do litoral, quando os portugueses, os europeus chegaram, né? Eles foram migrando mais para o sertão, né, do Brasil, e acabou aí se multifacetando esse povo. Eles também, né, pode-se dizer que ele é o parente dos Caeté, né, que viveram no Pará por um tempo, e por isso, né, ali aquele nome, Caeté, ali perto de Bragança, eles foram migrando pelo Rio Gurupi, a divisa do Maranhão. Hoje, os Kaapó habitam, né, ali a parte do Alto Turiaçu, conhecido melhor, né, onde é o território Kaapó, demarcado por sinal, que é a maior área, né, de floresta amazônica ainda preservada ali no Maranhão, né? Nós sabemos que a Amazônia ela vai muito além dessas fronteiras, né? Como as pessoas associam, né? A região norte, a floresta amazônica, termina no Pará, não, né? Nós sabemos que tanto a parte do Maranhão, do que é o Tocantins e a Amazônia aí acaba indo através das fronteiras, além das fronteiras do Brasil, né? Aqui no Maranhão, eu falo de Belém, né? Sou professor lá de filosofia, o componente filosofia, né? Vai muito além. Então, falando mais precisamente desse projeto de educação Kaapó, né? Onde tudo começou, é curioso também, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção quando eu entrei em contato para ser professor dos Kaapó, né? Educador, melhor te chama lá, educador, formador. Foi as mulheres que acabaram expulsando os madeireiros do território, né, do seu território. As mulheres que tomaram essa iniciativa, porque os madeireiros acabavam aliciando a maioria dos homens, né? Como os povos indígenas, em sua maioria, como nós vemos vários casos dos Mundurucus aqui no Pará, dos Yanomamis, né? Eles vivem de maneira muito precária, inclusive com a ausência do Estado em muitas políticas, embora esses povos tenham vários direitos, né? E a vida é muito precária, eles acabaram por muito tempo cedendo à pressão dos madeireiros, né, por dinheiro, vendendo, né, essa madeira que era explorada no território. E as mulheres estavam trazendo muito problema, alcoolismo, né? Esses homens acabavam também, através do alcoolismo, trazendo os problemas sociais, como violência contra as mulheres, e as mulheres que tomaram a iniciativa, né, de expulsar esses madeireiros. Logo, os homens viram, né, a parte dos homens do povo Kaapó, que realmente estava trazendo prejuízos, doença, alcoolismo e muitos outros problemas de saúde também, né? Então, eles resolveram criar esse projeto de educação, né, que eu digitei aqui, mas não salvei, né, porque houve problema no início, mas eu posso fazer, né, na língua Kaapó, né, que é o Kanamon Jumuerrakatu, né, que significa aprendendo com a floresta, né? Através desse projeto de educação, né, eles estipularam um acordo de convivência, que é uma espécie de lei, né, dentro lá, né, algo também bem interessante para se debater em filosofia, né, mas não é o espaço agora, né. Esse acordo de convivência, onde proíbe, né, a venda de madeira, né, onde os Kaapó procuram ali viver, né, de maneira harmoniosa, que não estava acontecendo com a presença desses brancos, né, já uma característica mais para cá, para a década de 90 e os anos 2000, até 2013, que acontece essa expulsão, né, dos madeireiros, com esse acordo de convivência. E o projeto de educação Kaapó, né, já que o povo Kaapó, como eu falei nessa tradução aí, ele é um povo da floresta, né, o povo da floresta, o povo da mata, eles acabam expulsando os madeireiros dali, através, claro, da iniciativa das mulheres, né. Depois eu vou mostrar aqui uma das mulheres, né, elas são uma das poucas lideranças, né, que atuam lá, que são mulheres, né. Então, começou tudo delas, né, da Marilza Kaapó, ela inclusive se orgulha muito disso, né. Mas vamos ver uma foto dela depois.
Então, característica, né, dessa educação CAPO, do CFCK, que é Centro de Formação e Saberes CAPO. Antes de houver pergunta, né, se houver também, é como se fosse uma instituição à parte, né? Eles resolveram fazer porque por muito tempo os professores lá da SEDUC iam e não davam a devida atenção. Talvez não, alguns nem iam, né? Eles falam até hoje disso, né? Nem iam lá, não davam aula, né? Acabavam tendo contrato e não davam a educação do jeito que eles queriam. Não era interessante também levar, digamos, um assunto que não faz parte, né, ali da cultura Kawapó, né? Por exemplo, falar da Era Vargas, né? Claro que a gente fala, sendo professor de história ou de filosofia, ou outras áreas, a gente sempre procura, porque eles vão agora inclusive faz nem uma semana, né? No segunda-feira eu vim de lá, né, nós tivemos a formação do primeiro, né, os primeiros CAPO que encerraram o ensino médio, que vão estar aí tentando uma vaga na universidade, né? A maioria são lideranças, né? Então, eles tiveram essa formação. Então, não seria interessante eles estudar alguns assuntos? Claro que a gente leva esses assuntos para eles terem acesso ao vestibular também, ao Enem, de forma, um mínimo, né? Um pouco igual, né? Que a gente sabe que está bem distante disso. Mas os conteúdos devem falar sobre a realidade do povo, sobre a cultura dele. Por pegar um exemplo, uma professora de matemática vai, aí ela pega o jabuti, que é um animal muito, muito próximo da cultura Kaapo, o Yashi, né? Na tradução da língua Kaapo. E ele tem umas formas geométricas no casco dele, onde a professora pega aquele jabuti e faz os cálculos, ou talvez na forma da casa, né, dos caapó, que tem aquele formato triangular, e elas pegam, através daquilo, fazem os cálculos do triângulo, por aí vai, né? Então, tem que partir do projeto político-pedagógico, os próprios professores fizeram, né? E eu coloco aqui nada mais freiriano, né? Porque a gente tem que falar através do contexto deles, da cultura deles, né? Então, a educação ela precisa ser não somente transformadora, mas precisa ser política, assim, né? E por isso que a minha fala é uma fala de denúncia também das agressões que esse povo viveu e que ele procura através do autogoverno, da autoproteção, da autodefesa, que depois nós vamos entender melhor o que seria, né? Buscar transformar essa realidade, já que o Estado é ausente. Lá quem vai mandar os CAPO no seu território, né? Quem manda são eles. A educação tem que ser diferenciada, a educação tem que ser de acordo com a cultura e que vise e que valorize essa cultura, né? Inclusive é um dos requisitos da avaliação, né? O educando nosso ter ali um respeito pela cultura Kaapo que não está morta, né? Como várias outras culturas também não estão mortas, né? Mas esse contato traz muito prejuízos, né? Para esses povos originários e aqui na minha fala, mais precisamente os povos indígenas, tá bom? Tudo certo, Josias? Estão me ouvindo direitinho? Oi? Estamos te ouvindo. Pode continuar. Tá bom, porque eu sempre fico... Estamos te ouvindo, o Cara, teu slide está aparecendo perfeitamente. tá bom. Tranquilo, que esses eventos online, né, sempre acontece isso de... A gente pensa que a gente está falando sozinho, mas tranquilo. Então, como está aí no slide, é preciso agir, né? Aí esse povo ele agiu através dessas ameaças, né? Através dessas violências que eles vinham sofrendo, né? E como nós vimos aí no slide, as ameaças vividas pelo povo Kaapó vinham através do garimpo até hoje, né? Minério, madeireiros, para vocês terem uma ideia, se você for, né? Como a gente vai todo mês lá para fazer o nosso regime de alternância, né? Nossa educação em regime de alternância, a gente se defronta, por exemplo, a 2 quilômetros do território Kaapó, por exemplo, os retroescavadeiras, né? O minério já está bem presente, né? Assim como ameaça outros povos indígenas na Amazônia, ameaça também os Kaapó no Maranhão, né? Inclusive tem empresas mineradoras já se instalando lá, em cidades próximas, por exemplo, que conhece o Maranhão, Zedoca, Maranhãozinho, onde fica localizado o território do povo Kaapó, tá? Mas não é só isso, né? Caçadores ilegais vão, caçam, né? Destroem a natureza de certa forma, né? E por essa perseguição, né? Já que depois eu vou falar um pouco dessas violências que eles acabaram sofrendo,
eles retiraram essa estrutura de cacique, por exemplo, que a gente tem muito essa ideia que todos os povos, né, a gente aprende nesse estereótipo ao longo da nossa educação, né, aqui na cidade, que todo povo se organiza através de caciques, né? Caciques, a oca, a aldeia, e não. Lá, né, eles retiraram essa estrutura de cacique, até porque era um nome dado pelos missionários, pelo SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena, que por muitos anos, né, serviu aí mais como um agressor do que um protetor, né? E a própria FUNAI também, eles usam essa nomenclatura e era algo que não tinha na cultura Kaapó, né? E eles retiraram até por proteção, porque as violências que eles vinham sofrendo, várias pessoas, né? Eu vou falar só de uma, que foi a que eu presenciei, porque eu estou 2 anos no projeto de educação Kaapó só, mas já vinham outras lideranças sendo mortas, né? E essa ideia de cacique acabava, digamos assim, trazendo perigo para eles. Ao irem na cidade, aquele que é o cacique, é uma liderança, e eles acabavam perseguindo, né? Então, retirou-se isso, passou-se a chamar os tuxá, né? Que é uma coisa mais dentro da cultura Kaapó, né? Para dizer assim, uma liderança, um cacique, não, é os tuxá Tapamé, né? Que tem uma ligação, por isso que o Darcy Ribeiro percebeu que eles eram próximos, parentes próximos, antiquíssimos, né, dos tupinambás, né? Até porque quando tinha aquele ritual de antropofagia, né, existia o chamado tuxaua, né, aquele que faz o sacrifício humano. Então, para proteger esse território, né, criou-se áreas de proteção. Por isso que essa nomenclatura é um pouco estranha, né? E não usa essa nomenclatura de aldeia, por exemplo. Criou-se áreas de proteção ao redor do território, né? Por exemplo, em áreas agredidas para o escoamento de madeira, né? Eles detectavam através da guarda, que eu vou já falar, a guarda florestal, né? Os guardas de autodefesa Kaapó detectavam onde estava tendo o corte de madeira ilegal, iam lá, fechavam, prendiam os madeireiros por conta própria, né? E através dessa área agredida, seja pelo minério, né, pelos madeireiros ou pelo garimpo, né, eles acabam criando áreas de proteção, né? Nas fotos vocês vão perceber que a gente nem percebe a mata, né? São áreas bem desmatadas mesmo, onde eles colocam essas áreas chamadas áreas de proteção. Deixa eu avançar para mim não passar o tempo. Então, esse é o território Kaapó, né? Eu não coloquei aqui, né? Porque o nome das aldeias, né? Aldeia não, das áreas de proteções, né? As aldeias ainda tem ainda as antigas, né? Que tinha esse nome. Mas a maioria dos lugares onde os Kaapó têm vivido, eles têm feito através dessa área de proteção, né? Dessas áreas de proteção que não é interessante fazer no meio, né? Eles sempre ocupam aqui pelas, digamos assim, as beiradas, né? Pelas fronteiras dos territórios, né? Justamente para conter esse avanço sobre o território deles, sobre esse território, essa área de floresta amazônica ainda preservada no estado do Maranhão. Essa parte aqui mais, digamos assim, faz parte do rio, né? O rio Gurupi, que divide Pará do Maranhão, né? Essa parte aqui foi a parte que foi demarcada, né? Onde eles têm pelos municípios e que estavam sendo muito agredidas, né? Inclusive nós podemos ver algumas áreas aqui em rosa, né? Essas áreas que estavam sendo agredidas, eles fazem as áreas de proteção justamente para conter esse avanço de caçadores, João, mineradores e madeireiros. Oi, pode falar. João, o slide que está mostrando das áreas não está aparecendo. Ah, tá. Então foi um problema, então. Tá? Agora está aparecendo? Ainda não, ainda está no primeiro slide. Tá bom. E agora? Também não, João. Ainda Tá está bom. na primeira tela de slide. Sim, sim. Tá bom. Então eu vou continuar aqui sem o slide Ok. mesmo, tá? Então, falando um pouco, né, desse autogoverno, né? Ela acontece essas reuniões periódicas de 2 em 2 meses, né? Que eles chamam de encontro de governança, né? Então, como eu falei agora há pouco, eles voltam a usar a nomenclatura de tuxá, né? Justamente para voltar, né, à cultura, né? Porque muitas coisas que esses povos, a sua cultura originária, né? Muitas coisas que esses povos acabam recebendo influências, né? Não sei se nem se a palavra certa é influência, né? Porque falta adjetivo nesse momento. Mas eles acabam
colocando essa nomenclatura que é usada, né, digamos assim, tem uma tentativa de generalizar os povos indígenas. Nós sabemos que cada povo tem a sua peculiaridade, né? Então, uma frase muito que me marcou muito é numa marcha que nós fizemos ali pelo Bem Viver e a Floresta, em protesto à morte da liderança que eu vou falar em seguida, né? Enquanto Tuxá governar, o garimpo não vai entrar. Né? Enquanto Tuxá governar, o garimpo não vai entrar. Um grito de ordem, né? E como eu falei agora há pouco, né? Essas áreas de proteção são feitas ao longo da fronteira, né? Para justamente não... Eu pensei que estava passando o mapa, né? Só para frisar mais isso, tá? Então, a autoproteção seria mais o cuidado que cada um tem, né? Uma proposta de um bem viver que é seguido em outros povos da América Latina, outras experiências, né? Lembrando que os Kaapó não fizeram algo novo, né? Não é uma coisa só deles, mas no Brasil que se destaca nesse sentido, né? Dessa a proteção, dessa autodefesa que é feita através da guarda de defesa, com a expulsão dos madeireiros a princípio, mas expulsões de todos aqueles que acabam ameaçando, né, a floresta e a sobrevivência desse povo, né? Então, claro que todo esse contexto que eu estou falando para vocês vai causar conflitos, né? Conflitos muitas das vezes que acabam gerando, né, a morte de algumas lideranças, né? Como, por exemplo, vamos colocar ele como era uma espécie, né, espécie de liderança da guarda que protegia a floresta e o território Kaapó, que era o Sarapó, né? Ele morreu bem próximo, né? Ficou meio que apagada a morte dele, que ele morreu próximo ali do Dom e do Bruno, né? Eu me lembro que a gente participou de um evento na Praça da República, né? Pelo mês de julho, onde se cobrava a justiça, né? Pela morte do Dom e do Bruno, e nós fomos lá também representar o Sarapó, né? Talvez alguns tenham ouvido falar, né? E até como fonte também surgiram até o Repórter Brasil, que esteve lá cobrindo tudo e que faz sempre as reportagens aí sobre o povo Kaapó, né? Então, claro que gerou conflitos, inclusive com um camarada bem conhecido, né, da aula bolsonarista, que é o Josimar do Maranhãozinho, né, que está sendo investigado por vários crimes, e inclusive os Kaapó sofreram, antes da morte do Sarapó, diversas ameaças, né? E nesses carros que tentaram matar o Sarapó a princípio, que graças à habilidade do motorista, ela levou o carro onde as lideranças estavam até a delegacia de Santa Luzia do Paruá, que é um município lá próximo, né? Acabou livrando eles. Mas de que forma aconteceu a morte do Sarapó? Só para a gente não passar em branco aqui, já que eu falei que era a minha comunicação, não só uma comunicação, mas uma denúncia também, né? Do povo Kaapó e as violências que eles têm sofrido, né? O Sarapó acabou aí morrendo, né, em função disso, mas ele já estava, né, naquelas medidas protetivas que o governo que acabou não funcionando, né, de maneira nenhuma, até porque resultou na morte dele, que a princípio pensava-se que era um ataque cardíaco, mas depois vieram à tona diversas coisas, né, que o povo Kaapó compartilhou com um grupo de professores, as pessoas que ajudam, que trabalham lá, outras entidades, né, que ele acabou recebendo um peixe na cidade, né, compartilhou com a sua família numa dessas áreas de proteções, que era Ararorendá, né, e só que ele gostava muito de pimenta, né, o Sarapó, né, e os outros parentes viram, né, sentiram um gosto estranho no peixe e não consumiram, e o Sarapó, talvez com a pimenta, acabou não percebendo, e quando foi à noite, pela madrugada, ele acabou tendo um ataque, né, que a princípio as pessoas pensavam que fosse um ataque cardíaco, né, mas depois todas as características, né, mostram que foi um envenenamento, né, já que ele era uma pessoa bem atuante aí. Claro que com a morte dele não arrefeceu, né, esse movimento. Os Kaapó até hoje estão aí lutando pelo seu território, né, que é demarcado, inclusive. Então, eu agradeço a oportunidade, né, e de comunicação. E como os Kaapó falam lá, o obrigado é Catu. Então, muito obrigado, Catu, a todos pela atenção. Estamos à disposição se houver perguntas. Muito obrigado, Josias, Antônio.
Só ficou ruim porque eu pensei que estava passando os slides, né? Mas tá bom, tá bom. Tranquilo. João, né? A gente olhou aqui, não tem nenhuma pergunta aqui no slide. As pessoas que desejam fazer as perguntas podem, durante a apresentação, dar até um momentinho que pode fazer as suas perguntas. João, você poderia explicar para a gente aí qual é a diferença entre a educação formal e a educação indígena e como essa educação dos CAAPó, elas representam uma resistência e uma denúncia frente aos problemas que eles enfrentam? Muito boa pergunta. Obrigado, Jesus. Muito oportuna a tua pergunta. Uma diferença básica que a educação já que esse povo ele está aí pretendendo esse autogoverno, né, essa autoproteção, então a educação diferenciada que eles falam lá do centro de formação, né, Kanamon Jumu Errakatu, que é aprendendo com a floresta, nada mais seria que está trazendo uma educação que visa o interesse do povo Kaapó, né? E se visa o interesse do povo Kaapó, preservação da cultura. Uma coisa que é diferencial, por exemplo, nessa educação Kaapó é que ela é bilíngue. Os educandos lá nos círculos iniciais, que a gente chama, que seria as séries iniciais aqui, né? Primeira, segunda, aquele ensino fundamental, eles aprendem primeiro o Kaapó para depois aprender o português, né? Então, de certa forma, aí já parte uma resistência, né? Porque quando um povo perde a sua língua, ele perde a parte da identidade da sua cultura, né? Então, acho que uma das diferenças, acho que a tua pergunta até aponta a diferença, né? Justamente essa resistência, essa valorização da cultura que uma educação formal, por exemplo, né? Que eles tinham, que eles inclusive denunciavam, que a SEDUC do Maranhão nunca enviava professores, né? E é um embate sempre ferrenho conosco, né? Lá dentro do Maranhão, a gente é mal visto, né? Porque é aquele pessoal que não quer se render a SEDUC. Embora nós sejamos contratados, professores estão todos contratados para a SEDUC, né? A gente não abre mão dessas estruturas estatais do governo, né? Até porque esses povos tradicionais eles têm, né? Esses direitos, nós não abrimos mão, assim como o povo Kaapó, né? Que eles que lutam, né? Então, basicamente, essa seria a diferença de valorização da cultura, né? De preservação da cultura e desse povo, né? Que se não resistir, pode sumir, como eles falam, né? E eles não querem isso, eles querem estar ali, até porque, dentro do contexto amazônico, né? Por isso muito oportuno essa jornada Benedito Nunes, né? Os povos indígenas são essenciais para a preservação da floresta, para mantê-la de pé, né? Já existe algum processo de educação onde os próprios índios possam assumir a educação na aldeia, no território Sim, sim. indígena? Como eu falei nesses círculos iniciais, onde eles aprendem primeiro a língua, né? A língua materna, que é o Kaapó, nós não atuamos. Nós atuamos ainda no ensino fundamental, digamos assim, da quinta ao nono ano e nos ensino médio, vamos dizer assim, né, que são os círculos finais. Isso é bom. Então, inclusive, uma das pretensões do Canamon e o Merracatu, o Centro de Formação e Saberes Kaapó, é justamente, como eu falei agora, eles passam pelo ritual de passagem, né, onde os primeiros educandos se formaram no ensino médio, né? Então, é eles que serão os futuros professores, né? Adentrarão a universidade e, como existem outras experiências, né? Na Bolívia, na Colômbia, onde alguns povos indígenas já têm as suas faculdades, suas universidades, é exatamente essa a pretensão dos Kaapó, né? Terminarem, claro, alguns, por exemplo, vão adentrar, né? O desejo deles de fazer enfermagem, serviço social, eles vão adentrar as universidades federais, né? Mas a pretensão é justamente essa, né? De que um dia nós não nem devemos ir, né? Como professores fora da cultura Kaapó, mas eles mesmos sejam, né? Os professores. A gente agradece a sua participação. Nós É aqui isso, eu da que Sétima agradeço. Jornada de Benito Nunes estamos muito felizes que você tenha apresentado conosco, né? Vamos aguardar
o momento, né, que as pessoas, através da sua apresentação, possam, no final, você pode voltar e ver se surge alguma pergunta, né, e para que você possa voltar no final e, a partir daí, responder as perguntas das pessoas que estão participando conosco. Né? Tranquilo, estou aqui à Agradecemos a disposição. participação. Né? Eu que agradeço, Agora, obrigado. agora nós vamos ter a apresentação, né, da Maiara Feitosa Teodoro, uma fotoetnografia dos igarapés e rios na cidade de Belém. Né? Vamos aguardar um pouco, ela está se preparando e ela vai se apresentar e apresentar o seu trabalho para nós. Né? Boa tarde, Maiara. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Meu nome é Maiara, sou discente do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA. O meu trabalho que vou apresentar hoje foi feito em parceria com um aluno também do mesmo programa, que é o Ignácio, mas que não pôde comparecer hoje. Então, esse trabalho ele é resultado da disciplina de Antropologia Visual, que foi ofertado no programa de Ciências Sociais da UFPA, na graduação, e nós fizemos uma fotoetnografia na cidade de Belém, né, especificamente no bairro da Cremação e no Guamá. Vou apresentar aqui, eu não sei como é que coloco. Eu gostaria de apresentar, mas eu não sei como é que eu faço. Aí na sua tela tem o painel que apresentar, você apresenta aqui e aí a gente coloca para produzir para que todos vejam. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Foi, né? Deu certo? Deu certo, já estamos vendo o seu trabalho aqui. Eu saí sem querer, eu vou apresentar de novo. Nossa. Se estiver aparecendo, por favor, me confirme, só para iniciar. Maiara, está aparecendo perfeitamente, tá? Certo. A imagem do seu trabalho. O título do nosso trabalho é uma etnografia dos igarapés e rios da cidade de Belém, Pará, no qual a gente pretendeu fazer, né, a gente realizou essa fotoetnografia durante visitas, enfim, pesquisas de campo, realizado ainda no mês de agosto e no mês de setembro. Então, o objetivo do nosso trabalho é realizar essa fotoetnografia. Na metodologia do trabalho, nós fizemos uma revisão bibliográfica com pesquisa de campo e a fotoetnografia durante a pesquisa de campo, né? Então, a gente segue a antropologia visual, que é uma das correntes da antropologia, com essa metodologia que é a fotoetnografia. E esse universo de pesquisa é a bacia do Estrada Nova, né, que a gente colocou igarapés e rios, mas, na verdade, fazendo uma pesquisa mais profunda, a gente percebeu que, na verdade, o nome que se dá para esses locais são a bacia, no caso, a bacia da Estrada Nova, né? Então, o uso da fotografia na antropologia permite retratar experiências do mundo de maneira sensível e detalhada, como as comunicações não verbais, os não ditos, que envolvem expressões de sentimentos, sistemas de atitudes, mudanças sociais, padrões de comportamentos e identidades. Então, a gente vê que na antropologia, a imagem, ela também mostra aquilo que não é dito, né? Aquilo que a gente não verbaliza e aquilo que a cidade também expressa. Então, já na Amazônia, quem começa a fazer pesquisas com o uso da imagem, com a fotografia, é o Emily Guild, no qual ele aponta, né, que a ciência e a arte podem auxiliar em uma fiel representação gráfica dos objetos a serem estudados. Então,
quando a gente estuda a cidade também, e a gente mostra a cidade a partir de imagens, a gente está representando fielmente aquilo que aquela imagem quer passar da cidade. Então, por isso a importância do uso da fotografia e das imagens enfim, na produção do conhecimento, né? Então, Emily Guedes, ele definiu a fotografia como uma possibilidade de comprovar evidências produzidas na pesquisa de campo também. E aqui é o mapa de Belém, como a gente pode ver. Nesse mapa mostra, né, os locais que têm bacias pela cidade, tanto é que quando chove, né, aqui 10 minutos de chuva, a cidade já está basicamente com vários pontos de alagamento, que é justamente nessas áreas onde tem essas bacias e que enfim, é o fenômeno dela, né? É natural que ela encha um pouco mais quando chove. Então, também por Belém ser uma cidade que é plana, então isso facilita com que tenha inundações justamente nesses pontos que é onde tem a bacia. Então, essa nossa pesquisa é justamente para tentar compreender como é que se dá a relação, né, das pessoas em volta desses locais através das imagens. Então, nossa intenção era fotografar, caminhar, encontrar esses locais e fotografar para tentar ter essa compreensão, né? Então, aqui é um exemplo de um recorte do uso da fotografia na antropologia. Essa imagem foi capturada ainda em agosto desse ano, lá na frente da UFPA, a gente consegue ver o rio com bastante facilidade. E aqui mostra, né, porque essa parte é justamente muito próximo aonde o Tucunduba deságua, né, que é muito próximo eu esqueci o nome desse rio, mas que é muito próximo desse rio que fica no Guamá. Então, a bacia, ela tem uma relação com esse rio também, que a gente vê, que a gente tem esse contato, né, e que influencia, dependendo de como é manejado. Essa primeira imagem é lá do bairro Cremação, que é uma passagem que passa por cima de uma dessa bacia, né? E aqui nós vemos outra imagem que também no mesmo bairro, que mostra aqui o quintal das pessoas. Não sei se dá para ver, mas mostra o quintal das pessoas desaguando, né, nesse igarapézinho, nessa bacia. Eu não sei muito bem definir o que eu sou das ciências humanas, né, mas eu acredito que faz parte também da bacia que está desaguando nesse local. Então, a relação das pessoas, da comunidade com esse rio é muito próxima, uma vez que é o quintal delas, basicamente, né? E aqui uma imagem do local onde as pessoas colocam, né, o lixo para ser coletado, no bairro da Cremação também, lá na Pariquis, que fica muito próximo a essa bacia, né? E aqui outras imagens que a gente tirou, né, ainda nesse canal muito próximo também ao Líder, entre o Líder e a Pariquis. Aí eu estou passando as imagens para vocês verem, né? Porque a gente coletou outras imagens, só que a gente selecionou por conta do tempo de apresentação mesmo, né? Então, a nossa pesquisa, o que a gente traz dessa pesquisa, né? A gente tirou outras fotos também do Tucunduba, só que a gente acabou perdendo, e a gente só tem desse canal, mas o que a gente percebe nessas regiões, e também olhando também para a questão de Belém, né? Belém foi uma cidade que cresceu muito rápido em certo momento, justamente por conta daquela saída do rural para o urbano, né? Das pessoas que estavam saindo de suas cidades natais, que eram cidades que não tinham muito investimento, principalmente em educação, e as pessoas vinham para Belém em busca de trabalho, em busca de educação, e aí houve, né, um inchaço populacional. Esse inchaço populacional fez com que a cidade fosse crescendo sem ter, de fato, um planejamento urbano, né? Tanto é que até hoje a gente vê
o quanto é difícil essa questão do plano diretor da cidade, dessa construção. Então, aqui no nosso trabalho, a gente tenta trazer essa discussão em como a cidade ela precisa ser revista e como esses bairros também que estão longe dos centros urbanos, que estão rodeados por esses canais, também eles quase não têm atenção, né? Então, a gente vê uma grande diferença com bairros que são que estão mais localizados para o centro da cidade, para esses que estão abandonados, né? Então, a gente vê também na nossa pesquisa, a gente percebeu que Belém é uma das cidades em que o saneamento básico e urbano, né, tem índices negativos. Então, a gente percebe que a cidade precisa avançar nessa questão, nessa temática. E essa é a nossa apresentação, por enquanto. Estamos abertos a perguntas. Obrigado, Mayara, pela sua apresentação, né? Obrigado por escolher estar conosco nessa tarde. De que maneira você vê que qual a importância do seu trabalho para se pensar os rios e as águas que nós temos em Belém aqui? Porque a gente é uma cidade, né, que a gente é rodeado por rios, né? E existe uma relação das pessoas com os rios, com as águas. Como é que você olha o seu trabalho e que impacto ela traz sobre esse olhar sobre a cidade? Então, eu acredito que eu não cresci na cidade de Belém, eu cresci na cidade de Oiapoque, que é uma cidade que também tem um rio que passa na frente, né? E eu cresci numa relação muito íntima com o rio. Eu aprendi a nadar muito cedo. Então, a minha relação com o rio, eu estou falando de mim primeiro para poder responder, é uma relação que, desde a minha infância, foi muito íntima, né? Então, por ser uma relação íntima, então a questão a minha relação com o rio, ela sempre foi diferente, uma relação assim, eu digo com mais respeito, né, de não poluição, e entender que também os rios, eles, e principalmente que a gente está na Amazônia, né, eles possuem os seus donos. Então, eu cresci com essa visão. Então, o que eu percebo que desse meu trabalho, qual é a mensagem que eu tento passar? É de mostrar que esse rio, que esses locais, que, enfim, essa bacia que está dentro da cidade, ela também tem uma relação muito íntima com quem está próximo dela. E que, infelizmente, quando a gente vai discutir, por exemplo, o capitalismo, né? O capitalismo, ele individualiza pensamentos, logo, essa relação com a natureza, ela acaba se afastando um pouco mais, né? Então, as pessoas já não têm essa relação com o rio, com as plantas muito próximo. Então, nas cidades que são um pouco cidades maiores, né, como Belém, que para mim é uma cidade grande, que a gente vê uma heterogeneidade de pessoas, de comportamentos, a gente percebe que aqui em Belém ainda precisa se ter algum tipo de educação em relação mesmo à questão climática, questão ambiental, porque ainda, uma vez que a cidade ela é repleta mesmo de igarapés, de rios, de águas, então nesses locais existe os donos desses locais. Existe um outro mundo, como vários autores colocam, né? Inclusive autores indígenas colocam a existência de um outro mundo, e esse outro mundo ele tem seus donos, né? Então, a mensagem que eu tento passar é mostrar como é a cidade e como isso afeta também, né? A partir do momento em que aquela água que passa ali perto de casa, ela deságua no rio maior. E isso, em algum momento, vai afetar, e já afeta, na verdade, a vida de muitas pessoas, né? Com doenças de pele, pessoas que têm problemas, em alguns bairros, né? As pessoas têm problemas frequentemente com a qualidade da água que estão bebendo, que estão consumindo. Então, eu acredito que é isso que o meu trabalho passa, né? Uma reflexão sobre como esse rio também afeta a gente e afeta a natureza. Mayara,
Tem uma pergunta da Marcele Lima, né? Ela nos pergunta quais são os desafios para se ter uma educação de qualidade decolonial na região, levando em consideração... Não, essa pergunta é para a apresentação anterior. Tá? Mayara, você gostaria de fazer alguma outra consideração a respeito da apresentação do seu trabalho, da importância do seu trabalho aqui, e de que maneira ele dialoga com a cidade? Sim, eu posso até tentar responder a pergunta que começou a ser elaborada, né, em relação a como é que a gente pode ter uma educação decolonial também em relação ao meio ambiente, né? Então. Então, vou fazer a pergunta completa. Peraí. Quais os desafios para se ter uma educação de qualidade decolonial na região, levando em consideração a hierarquia que há entre professor e aluno? Olha, legal essa pergunta. Interessante, né? Então, eu acho que a partir do... Infelizmente, né, a maneira em que a educação ela foi colocada desde quando ela começou, né, com os jesuítas e tal, no qual algumas pessoas tinham dificuldade de ter acesso ao conhecimento. Então, a gente já... E olhando para o Brasil também, uma vez que a gente passou por um processo de escravidão, então a gente olha que a educação, ela por muito tempo, ela foi colocada para uns, né, e excluída para outros. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, né, seria realmente acabar com essa questão de colocar hierarquias, né, de o professor ser melhor que o aluno e o aluno ser melhor que o professor, mas de colocar... mas que o aluno e o professor eles consigam dialogar para a par, né? Então, já existem alguns autores que refletem sobre isso. Enfim, a partir do momento que a gente tenta dar voz, não dar voz, né? Porque quando a gente dá voz, a gente tira a voz, a pessoa não tem voz. Então, a partir do momento que o professor ele possibilita uma conversa do mesmo nível, tanto de aluno para aluno e de aluno para professor, eu acredito, a partir desse momento, que a educação ela pode ser um pouco... A educação dialógica, né, que a gente pode dizer, a educação que tem diálogo, em que as pessoas se escutam realmente. Porque eu acho que é isso, a educação ela tem que vir a partir também do diálogo, a partir da conversa, a partir da compreensão, porque senão ela não acontece. Senão vai ser o professor reproduzindo conteúdo na sala de aula. E eu acho que é isso que a gente tem de tirar de ensinamento das populações tradicionais, por exemplo, que até questão do Enem, né, da redação. Quando a gente olha as populações tradicionais, o que a gente pode tirar deles, né, sobre a educação é a questão do conhecimento oral, né, em como o conhecimento ele era passado de uma geração para outra através da oralidade, e como essa oralidade, esse diálogo ele vem com respeito, ele vem com palavras em que não machucam o aluno, em que não colocam o aluno na parede, né, e não alimenta esse espírito competitivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo essa questão em como o professor ele repassa esse conhecimento, em como ele se coloca para ser compreendido também, né? Ou sobre esse conhecimento que ele está produzindo. Obrigado, Mayara. É uma alegria que você esteja conosco. Né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes. A gente vai se preparando para a próxima apresentação da Fabrícia Ferreira. Você está aqui participando conosco na 7ª Jornada Benedito Nunes, sob a coordenação do professor Antônio Sérgio Nunes. Né? Nós pedimos que, durante as apresentações, vocês que estão nos ouvindo, estão participando conosco, você já pode ir fazendo a sua interação, os seus comentários, suas perguntas, para que nós possamos fazer as perguntas, os comentários aqui para as pessoas que estão apresentando. Então, agradecemos imensamente a participação da Fabrícia, o seu trabalho, né, por estar
aqui conosco e nós vamos aguardar um momentinho para a apresentação da Fabrícia Ferreira. Obrigado, Maiara, né? Só instantes, vamos nos organizar e esperar a entrada da Fabrícia, que vai apresentar o seu trabalho conosco aqui. A Fabrícia ainda não se encontra conosco. Ela pode estar com algum probleminha técnicos. Vamos passar para outra apresentação. Vamos ver se a gente consegue fazer a apresentação do Jeremias, enquanto a Fabrícia vai se organizando para entrar e na próxima rodada de apresentações ela apresenta o seu trabalho. Olá, Jeremias. Só uma observação é que para que a gente possa te adicionar, para tu poderes fazer a apresentação do evento, a gente precisa que tu autorizes a plataforma a ter acesso à tua câmera e ao teu microfone, pelo menos ao microfone, entendeu? Porque no momento a gente não consegue te escalar para apresentação, entendeu? Porque a plataforma ela não está conseguindo acessar o teu áudio. Então, verifica se está aparecendo para ti alguma mensagem para autorizar o navegador a acessar o teu microfone e a tua câmera. Se não tiver, perto da barra de endereço, deve ter aparecendo em algum lugar um símbolo de uma câmera e de um microfone. Clica nele, por favor, e a gente vai conseguir te adicionar. Ótimo, eu comecei a te ver aqui. Só um instante. Boa tarde, Jeremias. A gente ainda não consegue ver a tua imagem. A gente está com algum probleminha técnico aqui com as pessoas que vão fazer submissão, mas logo estaremos resolvendo esse probleminha para que a gente possa dar sequência à apresentação de trabalhos aqui da 7ª jornada Benedito Nunes. Jeremias, tu nos ouve? Peço que vocês aguardem só mais um momento. Jeremias está com algum probleminha no seu computador, né? Vamos ver se logo ele entra para a gente poder continuar aqui a nossa sequência de apresentações das submissões. Você está conosco, participando da 7ª jornada Benedito Nunes, sob a coordenação do professor Dr. Antônio Sérgio Nunes. Estamos na sala de Meio Ambiente e Ciências. Olá, Jeremias. É porque o problema que nós estamos tendo, ele é relacionado com acesso, né, ao teu áudio e ao teu vídeo. Caso tu estejas com alguma dificuldade, tu pode tentar acessar o mesmo link, só que pelo telefone celular, entendeu? Que às vezes a gente tem dificuldade em conseguir o acesso pelo computador, agora pelo navegador mesmo do telefone tu deves conseguir entrar. Então, eu aproveito a oportunidade para falar que caso tenha algum expositor, né, aguardando o horário, ele pode entrar um pouco antes, enquanto nós esperamos o Jeremias conseguir conectar o áudio e a apresentação dele. A gente pede que as próximas pessoas vão se preparando, Fabrícia Ferreira, Mauro Damasceno. Se vocês já estiverem com as suas plataformas prontas, seus trabalhos, né, enquanto a gente resolve os probleminhas
de conexão com Jeremias, vocês podem adiantar os seus trabalhos e já apresentar. Né? Se puder entrar na plataforma, a gente já pode acessar e adiantar os seus trabalhos. Bom, enquanto nós aguardamos, né, a solução de problemas técnicos, eu aproveito, né, para falar que caso tenha algum expositor assistindo a transmissão, pode entrar, né, adiantado para fazer sua contribuição, enquanto nós aguardamos, né, o Jeremias, né, conseguir, né, conectar o áudio dele. E também tem sempre a chance de algum expositor que se apresentou ontem que esteja acompanhando a gente, caso ele tenha notado alguma relação com sua apresentação, ele pode entrar aqui na sala, eu vou compartilhar o link, e também, como tem algumas perguntas que foram dirigidas ao Gabriel, que apresentou mais cedo, ele pode retornar à sala para nós tratarmos dessas questões antes de, enquanto nós aguardamos, né, a apresentação dos demais. Pedimos desculpas às pessoas que estão participando conosco, que estão assistindo aqui no GT de Meio Ambiente e Ciência da jornada, sétima jornada Benedito Nunes. Nós estamos tendo alguns probleminhas de conexão com as pessoas que vão apresentar seu trabalho, né? Mas estamos trabalhando para logo resolver os problemas técnicos. Pedimos que você continue conosco, continue participando. Logo iremos resolver o probleminha e vamos continuar com a apresentação dos nossos trabalhos, as submissões sobre meio ambiente e ciência. Obrigado. Olá, Jeremias. Tu podes tentar falar para ver se nós conseguimos captar o teu áudio? Eu não sei se tu estás tentando falar agora, mas nós não conseguimos te ouvir. Boa tarde a todas e a todas novamente. Estamos na sétima jornada do Benedito Nunes. Estamos com alguns probleminhas de conexão com os nossos convidados. Eu peço a paciência de todas e todas que estão participando conosco. Nós estamos trabalhando para resolver esses probleminhas de conexão, né? Logo continuaremos com as apresentações dos trabalhos e as submissões aqui na sala de Meio Ambiente e Ciência da sétima jornada Benedito Nunes. Olá, então, boa tarde. Por conta dos problemas técnicos, nós ainda temos uma apresentação escalada para mais tarde. Como sempre, né, nós temos a possibilidade de quem apresentou anteriormente retornar para fazer adicionar algum comentário. Agora, como nós estamos com esse problema da conexão do áudio e do vídeo, nós vamos temporariamente suspender a sala e ficar na guarda do próximo expositor. E caso alguém se junte aqui na nossa sala de exposição, nós vamos reiniciar a transmissão
na página do evento. Quando essa transmissão ela for reiniciada, nós vamos fazer o comentário na página principal do evento e no chat da página principal do evento. Então, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui e espero que nós nos vejamos novamente.